Sim, 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 sim! Senhoras e senhores, nós estamos de volta, começando o quê? Mais um FefoCast, o podcast do Fefo, sim, eu mesmo, senhoras e senhores, sim! E a gente começando hoje, que vai ser um programa sensacional, com um convidado que, putz, eu tô tentando trazer há muito tempo. Ele é um cara que faz um bem pra sociedade incrível e vai ser uma honra trocar uma ideia com o padre Júlio Lancelotti. E é o seguinte, mas antes de falarmos com o padre, eu gostaria de agradecer imensamente todo mundo aí, todos os Fefocasters que estão entrando na nossa família, que estão agregando essa família maravilhosa, seguindo o nosso canal e dando aquela curtida massa, certo? Então ajuda a gente, já dá aquela curtida, já faz toda aquela parada que a gente já conhece, certo? E como você já sabe, temos aqui Glebinho, Glebudinho, Glebudão, hoje na mesa, senhoras e senhores. Ele mesmo adora estourar os microfones pra depois eu ter que me lascar na edição, certo? É isso, eu vim aqui pra isso, né, É pai? isso. E aí, Glebinho, certo? Tudo certo, cara. Então tá bom. Papo científico hoje, né? Científico teológico, né? É, Então muito vamos bom. ver. Então é isso, senhoras e senhores. Vamos começar hoje o nosso papo, sem mais delongas. Tragam pra cá, na nossa super mesa mágica, ele. Sim, senhoras e senhores, uma salva de palmas para o padre Júlio Lancelotti, sim! Uma salva de palmas. Padre, muito bem-vindo. Queria te agradecer mais uma vez aí por topar, trocar essa ideia com a gente, esclarecer um pouco mais a cabeça dos Fefocasters, quem acompanha a gente aqui na internet. E é isso, muito obrigado aí e bora trocar ideia. Bora? Vamos lá, vamos. Padre, primeiro eu queria falar sobre o trabalho que o senhor faz, que é um pouco diferente da maioria dos padres que a gente conhece, né? O senhor meio que vai lá, coloca a mão na massa. Para quem não conhece, sugiro muito conhecer o trabalho, seguir o padre no Instagram. Porque, assim, o senhor vai lá e coloca a mão na massa mesmo. Da onde que veio isso daí? Da onde surgiu isso? Então, eu tenho toda a minha atividade como pároco, eu tenho missas diariamente, tenho as missas nos domingos, faço casamentos, batizados, temos que ter a catequese de adultos, catequese de crianças, pastoral da criança, pastoral da juventude, pastoral da população de rua. Eu sou responsável da pastoral da população de rua. Então, eu não digo que trabalho com o povo da rua, eu convivo com o povo da rua. Sim. Assim como os padres que estão na pastoral carcerária convivem com os presos e as presas, os que estão na pastoral operária convivem com os operários, com os desempregados, com os trabalhadores, os que estão na pastoral da juventude convivem com os jovens. Conviver com a população de rua talvez seja um tanto mais conflitivo e difícil, porque é uma população que aumenta em todas as cidades. Aqui em São Paulo, houve um aumento de mais de 53% antes Com a da pandemia? pandemia. Com a pandemia, esse aumento deve ter sido maior. É uma Caramba. população que vive uma privação de questões básicas, como acesso à água potável, acesso a instalações sanitárias, acesso a ter com cadência e com certeza comida. Você imagine que você não sabe se você vai conseguir almoçar, nem muito menos se você vai conseguir comer alguma coisa à noite. E até Deve nesse ser momento, um conflito gigantesco interno, né? É não a ter coisa onde dormir, básica do ser muitas humano, é a vezes. alimentação, né? Exatamente. Usar um sanitário limpo, adequado. Você imagine você usar um vaso sanitário que 60 pessoas usaram antes de você. Às vezes, Isso falta quando água, deixam, né? Isso quando deixam usar, né? mesmo nos lugares que são chamados centros de acolhida ou de convivência. Mas, às vezes, falta água. E quando chega a minha vez de tomar banho, por exemplo, já não tem mais água. Então, são muitas as coisas que atormentam a vida. Hoje, por exemplo, aqui em São Paulo, choveu muito. Eu encontrei agora à tarde vários com a roupa molhada.
não Uhum. tendo como trocar de roupa, porque só tem aquela roupa que está no corpo. Muitas vezes a roupa é tirada pela zeladoria urbana, que o povo chama de rapa, ou alguém leva porque está ali sem uso. Então, não ter roupa. Você imagina Muito as ruim. mulheres não terem uma calcinha, não terem absorvente E higiênico. sobre esse lance que rolou agora, que o presidente vetou o lance dos absorventes, o que o senhor acha sobre isso? Pois é, isso é uma coisa dramática, porque você sabe que adolescentes pobres de comunidades e de situação de alta vulnerabilidade, muitas vezes faltam à escola porque não tem absorvente. Eu ouvi dizer até Depois, que tem meninas que usam pão para estancar o sangue, usam. eu encontrei na penitenciária feminina, onde eu acompanhei muito tempo as mulheres presas, elas faziam absorvente com miolo de pão e jornal. E na Nossa. rua, elas têm que usar jornal, papel higiênico, E outras dá um coisas. Nós monte de temos, doença, né, padre? Deve dar um sem monte de dúvida, doença. nós estamos levando diariamente absorvente na nossa convivência. O número de mulheres ainda é menor do que o número de homens. Mas, por exemplo, eu levo, às vezes, cuecas que não foram usadas, para que eles possam ter acesso a uma cueca limpa, nova. Porque Sim. muitas vezes eles dizem, eu estou com essa cueca aqui faz um mês, faz 2 meses. Claro que ele toma banho com a cueca e a cueca tem que secar no corpo. Put- Então, são situações muito difíceis e elas vão desumanizando as pessoas, que vão perdendo também a sensibilidade, e muitos já nem usam determinadas coisas. Às vezes eu levo para que eles tenham um desodorante, um sabonete inteiro. São coisas mínimas que nós não Uhum. nos damos conta que fazem falta. Você Sim. imagine você ficar uma semana sem creme dental, sem uma escova e sem um sabonete. É, são São coisas coisas muito tão básicas, né? insignificantes. Mas você imagine você Sim. não ter papel higiênico. Você Nossa, passar durante uma semana sem ter papel higiênico. é bizarro, né? É uma situação que nós que temos o papel higiênico todos os dias, o sabonete, o creme dental, a escova, você imagine você ficar só, fique uma semana sem. A gente não consegue ficar um dia. É. Você imagine você ficar um dia sem papel higiênico. Não, é Nós bizarro, é muito. que não tem como, não ter um lugar adequado. Nós todos sabemos quando estamos com a bexiga cheia e queremos urinar, como é difícil, como a gente precisa ter acesso rápido a um lugar adequado. Uhum. Ninguém quer urinar na rua, no poste, atrás de uma árvore. Então, é uma situação difícil, Sim. mesmo ter acesso à água potável. E E por isso eu padre, tenho levantado muito essas questões, e é uma campanha, até eu estranhei mais agora a campanha do metrô de São Paulo, que inclusive dá uma informação errada. Diz, não dê esmola, e aí foi uma informação completamente equivocada, porque o manuseio do dinheiro facilita a proliferação, a contaminação com a Covid-19. Imagine se isso fosse verdade. nossa. Os bancários estariam todos, É, os comerciários, todos sim. nós manuseamos dinheiro em algum momento do dia. Uhum. É claro que tem que lavar as mãos, mas a gente não sabemos hoje que a E Covid-19 isso é é um. Isso é pelo um. ar. O padre, desculpa te interromper, mas isso é um assunto que é uma crença popular, tanto de um lado quanto do outro. E você que convive muito com a galera em situação de rua, eu queria que você desse o seu parecer. É o seguinte: quando se pede dinheiro na rua, no farol e etc., muita gente fala que não tem que dar, que o cara vai usar para comprar droga, que ele vai usar para não sei o que lá, e muita gente fala que tem que dar porque de alguma forma ou de outra você está ajudando essas pessoas. O que o senhor acha disso daí? Eu creio que a esmola é uma questão da tua consciência e que o poder público não deve tutelar a tua consciência. Essa é uma decisão tua,
que você deve tomar. Eu até penso, quando você diz esse argumento, o doido vai comprar álcool ou vai comprar droga? Será que todos os compradores de droga no Brasil conseguem dinheiro pela esmola? Não. Será que as esmolas são a única fonte que alimentam o narcotráfico? Não, nem a O pau. narcotráfico movimenta bilhões. Sim. Tudo isso é de esmola. É a esmola que ocasiona a dependência química. Não, E ele já às tá vezes lá nós na dependência. partimos para mitos, para mitos. Agora, você deve tomar uma decisão pessoal tua, se você dá ou não dá. Às vezes, diante de uma pessoa idosa, você sente alguma coisa. E tem pessoas que você não sente nada. Você simplesmente, com tranquilidade, diz, não tem. Agora não Sim. tenho. E há pessoas, às vezes, você pode ver uma mulher com uma criança e se sentir tocado. Agora, a esmola não é solução. Não é solução. Nós temos que ver que quem dá esmola é o poder público. Se você olhar o orçamento da educação, o orçamento da saúde, o orçamento da assistência social, o orçamento da habitação, aí é que estão as esmolas. Quem tem que Perfeito, parar padre. de dar esmola é o poder público. Cadê a salva de E palmas acabar. pro padre? Nossa, Sensacional, padre. Nossa, incrível. É isso. Quem dá esmola é o poder público, velho. Ele só dá Exatamente. esmola pra gente continuar dependendo. E deixando as pessoas à míngua. Hoje nós vemos, o próprio secretário municipal da Saúde colocou a quantidade de pessoas que estão indo nas unidades básicas de saúde pedir comida, que estão desfalecendo. Saíram esses dados esses dias de que crianças estão desfalecendo nas escolas Nossa. por falta de alimentação. Nós vimos e temos visto pelo Brasil, a mídia mostrando, pessoas comendo ossos, comendo carcaça, buscando no caminhão do lixo. Saiu agora, que viralizou nas redes sociais, a situação do lixão de Pinheiro, no Maranhão. As pessoas competindo com os urubus para pegar o lixo, encontrando alimentos, comendo aquilo do lixo. Quer dizer, isso é inaceitável. E aí nós ficamos discutindo coisas de um prurido moralista, elitista, esquecendo a dor do povo. Você vê aquele grande economista, o Piketty, mostrou agora o Brasil como um dos países mais desiguais do mundo. Foi a segunda moeda que mais desvalorizou no mundo foi o real. E eu vi um estudo esses dias de que para uma pessoa com mobilidade social em vários países, no Brasil, a mobilidade social leva 9 gerações. Você tem que levar 9 gerações. E nós estamos vivendo uma realidade de o lucro dos bancos é exorbitante. Sim. O que os bancos ganham só na prestação de serviço, não nos juros, não, na prestação de serviços, na cobrança de prestação de serviços, é maior do que o orçamento da educação. Nossa. Então, são dados estarrecedores que nós temos que buscar e verificar que o nosso povo está vivendo uma realidade de desigualdade muito grande. Nós temos numa cidade como São Paulo comida para todos. No Brasil todo temos comida para todos. Com o Como que do gera mundo, de temos dinheiro em comida. São Paulo era para ninguém passar fome de longe, né? Exatamente. Então, a gente deveria de ter aquela renda básica, deveríamos de ter com critérios, mulheres com crianças que não têm companheiro, que estão sozinhas, pessoas idosas, pessoas deficientes. Você vê o próprio benefício de prestação continuada acabou sendo mais difícil para o povo. Agora se está discutindo a questão desse Auxílio Brasil, que seria de 400 ou de 600 reais. Então, mas a galera em situação de rua, eles têm acesso a esse Auxílio Brasil? Alguns têm. Alguns a gente tem buscado a documentação, porque a população de rua é muito heterogênea. A população Sim. de rua não é um perfil só.
Ah, eu ia te perguntar a respeito disso também. Se há algum motivo mais latente que levam as pessoas para a rua, se tem algum perfil ou se é uma coisa aleatória, assim. Então, tem estudos que foram feitos que mostram que os conflitos nos grupos familiares são um dos motivos de maior prevalência na Sim, causa, mas é um conjunto de causas que sim. envolvem questões emocionais, questões econômicas. O desemprego não explica tudo. Nós temos no Brasil 14 milhões a 13 milhões de desempregados, mas não estão todos na rua, Sim. porque alguns tiveram acesso ao auxílio-desemprego, outros receberam um fundo de garantia, outros têm um grupo familiar. Uhum. Quem não tem o grupo familiar, que está em conflito com o grupo, não tinha nenhuma proteção social, tem um sofrimento mental, essas pessoas vão rapidamente para a rua. Eu observo diariamente, hoje foi interessante que uma pessoa muito ligada à comunicação, ficou a manhã toda comigo lá no café da manhã e depois na convivência com os irmãos de rua. Ela disse para mim uma coisa interessante: como que você diferencia um do outro? Porque me parece que são todos iguais, todos do mesmo jeito, ainda Uhum. mais de máscara, a gente nem diferencia um do outro. Então, Uhum. na convivência, você vai percebendo aqueles que são mais caídos, aqueles que dormem na calçada, aqueles que ficam a maior parte do tempo entorpecidos. A rua vai levando a solidão que enlouquece. Você imagine, durante uma semana, ninguém falar com você, Nossa, deve ser muito tenso, né, cara? ninguém dirigir a palavra para E você, eu acho que o pior ninguém é o falar para seguinte, você, que a- bom que você veio, eu estava com saudade de você, bom dia. eu acho que além de não vir falar com você, ainda rola aquele olhar de indiferença, medo, uma afastada, assim, né? Tipo, você vira meio que um monstro, sei lá. Pois é, a rua ela tem também um componente de enlouquecimento da pessoa, pela solidão, pelo abandono. É interessante, hoje à tarde, está quente aqui em São Paulo, abafado, alguns vieram pedir cobertor, Uhum. porque eles associam a chuva também com a queda de temperatura. Mas eles têm a sensação de frio muito na madrugada. E alguns que até ingerem alguma quantidade de álcool, o álcool metaboliza muito rapidamente e o corpo perde temperatura muito rapidamente. Por isso que no inverno há a hipotermia. Mas é a questão de temperatura de um corpo que não tem calorias, que não tem Uhum. reservas de energia. Então a gente precisa olhar para as pessoas, e eu acho que uma questão é fundamental. Eles não nem anjos, nem demônios. Eles são pessoas. Quando Sim. diz a mim, o povo da rua é muito agitado, eu digo, vai numa reunião de condomínio para ver sorteio da vaga na garagem, Hum. para ver sorteio de estacionamento em condomínio. Eu conheço muitas dessas reuniões que acabaram na delegacia. Sim. Mas o agitado é o morador de rua. Você acha que só se consome drogas em ambientes abertos, que todo mundo vê? Você veja que são as portas das nossas universidades na sexta-feira à noite. Sim. O senhor vê Então, alguma ligação da droga com a rua, não? olha, a droga chega muito rápido para a pessoa que está na rua. Mas É você uma acha que moeda a que droga leva a pessoa pra rua ou a pessoa que vai pra rua precisa da droga pra sobreviver? pode acontecer as duas coisas. Pode acontecer as duas coisas. Não dá para ter um determinante. Sim. É, as coisas são muito complexas, muito fluídas e não são tão simples assim. Eu conheço muitas pessoas que estão na rua e não usam droga nenhuma. Sim. E não O- usam nada, mas tem uma profunda depressão, tem uma profunda tristeza existencial, tem um sofrimento mental muito grande. Nós achamos que a população em situação de rua não tem a questão emocional que nós temos. Imagine que alguém chega aí onde você está sentado e fala: ô, sai daí, vai para lá. Sim, é tratado igual O que você bicho, está né? fazendo aí? Ô, meu, qual é que é a tua? Vai para lá. Você já encheu o saco, vai embora para lá.
e você ouvir sociedades e diferenças. Você imagine que, nesse momento, as pessoas que dormem na rua estão vendo as cidades iluminadas, as vitrines cheias de coisas, De tudo luzinha que de é Natal. inacessível para eles. Uhum. Você imagina eles vendo essas vitrines de docerias e de outras coisas. Às vezes eu levo no café da manhã algumas coisas diferentes para que eles comam. Eles ficam impressionadíssimos de um bombom, De de ter agora acesso, né? coisa simples, que não é de luxo nenhum. Eles ficam muito admirados. Às vezes eles falam para mim, eu não sei mais que gosto tem a Coca-Cola. Eu não Nossa, sei mais como é o gosto do Guaraná. que brisa, E às né? Ô, vezes o padre, único prazer que sobrou para eles é o do paladar. Caramba. que coisa. Ô, padre, dentro desse convívio, qual foi a sua maior lição com essas pessoas e que o senhor deixaria assim de visão pra gente como ser humano sensível para o que você aprendeu de mais vital assim nesse tempo? Que a vida é muito frágil e é muito forte. Que todos nós precisamos de amor, de afeto, de atenção. Que eles também buscam amor, prazer, alegria. Que eles também choram, que eles também riem, que eles também dançam, que eles também cantam, que eles também têm fantasias, eles também rezam, mas eles também xingam, eles também revidam, Sim. eles também multiplicam Eles também a sentem, violência né? que recebem. Tudo aquilo que acontece conosco. Eu aprendo muito com eles isso. Eles são um espelho. Eu E me vejo padre, neles. o que que o senhor faria assim, ó, se o senhor fosse, tipo, qual o caminho para resolver isso ou para diminuir pelo menos drasticamente essa situação dessa galera? Então, Tipo, nesse porque eu acho sistema que que nós vivemos, isso não muda, porque a lógica do sistema capitalista neoliberal é o descarte. Então, uma parte da população está descartada. A comida é minha, só dou comida para uma parte, outra parte fica fora mesmo. Uhum, Então, eu acredito que nós podemos fazer algumas coisas. Proteção social, que vai desde transferência de renda, acesso à saúde, à educação, à cultura, locação social. A locação social é uma resposta que vários países do mundo, por exemplo, Lisboa, diminuiu a população de rua de Lisboa, que é bem menor do que a de São Paulo, uhum. mas diminuiu em 50% com a locação social. O que que é A a locação, locação social? a locação social ela garante o direito de você morar sem te dar a propriedade. Não é teu, mas você pode morar lá pagando uh, um aluguel que é 10% do que você consegue. Então, se eu sou catador de material reciclável e Uhum. consigo R$ 100, eu pago 10. Se eu consigo Caramba, que legal. 300, eu pago. Então, isso já existe. Já no Aqui em São Brasil Paulo? existe. Existe aqui em São É Paulo a mesmo, locação que legal. social. Aonde que tem? Temos vários lugares da cidade, temos alguns até condomínios de locação social. A prefeitura Ah, é uma parada que tem até uns psicólogos, que tem uma galera que dá uma assistência médica e tudo mais? tem o consultório de rua, tem toda essa Ah, questão, que mas legal. tem a locação social onde a pessoa mora naquele quarto com cozinha, com banheiro, uns são maiores, outros menores, ela tem a chave, ela que tem que limpar, o que mora lá que tem que fazer a comida, ele tem que assumir a responsabilidade de organizar o seu espaço, aquele espaço não é dele, ele não pode vender. Não pode Como muita quebrar, gente diz, vai pichar, dar não pode casa fazer nada. o cara vai vender. Não, ali não pode vender. Aquilo é uma propriedade do poder público. Mas E quem que estipula quem entra e a hora de sair? não tem um prazo para sair. Tem que ter um acompanhamento. Isso é feito através até de um contrato com as pessoas. Eu conheço muitos. Tem um rapaz que eu encontro sempre com ele, com a companheira dele, a criança dele até cresceu. Eu o conheci lá na rua Senador Feijó.
no centro da cidade, onde eu vou muito lá numa livraria. E eu consegui, já faz anos, que ele entrasse na locação social que tem ali na Senador Feijó. Ele trabalha hoje ali na região, é prestador de serviço e tem um lugar para morar. Não mora mais numa cabana na rua, numa barraca na rua. Há Uhum. muitas pessoas em Isso locação deve social. trazer O uma que dignidade incrível, né? tem que aumentar esse programa. O outro Ô, são repúblicas, e repúblicas autônomas, onde podem morar um grupo de pessoas que Uhum. são responsáveis de fazer a comida, de organizar o seu espaço, mas vivem numa Pro república. Eu tenho coletivo, sempre sugerido pro coletivo. sempre no coletivo, mas Uhum. há também pessoas que precisam de um espaço individual. E há aqueles que necessitam de atenção e de cuidado. Nós temos, por exemplo, a Missão Belém, que é uma entidade religiosa, que tem mais de 2.000 pessoas em situação de rua acolhidas nas suas casas. Mas tem pessoas com traqueostomia, pessoas com colostomia, grande parte dos idosos usam fraldas, muitas pessoas tiveram derrame, Uhum. tiveram sequelas de AVC, tem que alimentar na boca, tem que dar comida na boca, e também estão na rua, estão abandonadas. E se você não dá dessas pessoas, eles vão morrer. A Missão Belém hoje tem mais de 2.000 acolhidos nessa condição, sem nenhum centavo do poder público. E É quem mantido financia só esse? E quem financia com com doação? doações, com Caramba. doações, E só se a com galera doações. quiser doar, como é que faz? A Missão Belém tem um prédio na Praça da Sé, que é na Praça da Sé 47, onde tem vários irmãos de rua acolhidos, muitos que vieram até o crack, e tem também aqui no Belém, na Rua do Clementino 608. Mas se alguém entra em contato comigo no Instagram, na mensagem, eu passo o contato da Missão Belém. Assim como temos a Aliança de Misericórdia, temos a Fraternidade Caminho. Aqui em São Paulo temos vários grupos religiosos, e não só católicos. Nós temos a Igreja Bola de Neve, o pastor Rica, que faz um trabalho monumental de centenas, dezenas de pessoas acolhidas. Temos a Cristolândia da Igreja Batista, Uhum. que também tem um grande acolhimento a pessoas que vêm de situação de dependência química. Mas essas entidades não conseguem responder tudo. É preciso ter uma ação mais humanizadora, menos institucional e que gere autonomia. Você não quer perder a sua autonomia. Sim. Você tem um espaço de vida que você decide. Você vê quem está nos centros de acolhida da prefeitura, desde uso isso é um pouco irônico, né? Desde o primeiro albergue que aconteceu em São Paulo, que foi na década de 40, Hum. até os centros de acolhida de hoje, que mudaram o nome, a única diferença que tem até hoje é que os de hoje têm tomada para carregador de celular. olha só. É o O resto é mesmo. tudo do mesmo jeito, desde 1940. Hora para entrar, hora para sair, hora para comer, hora para dormir, hora para tomar banho. Hora. Você imagine, você faz a rotina. Todos nós temos uma rotina, mas que você constrói a partir da Uhum. autonomia da Da sua tua vida. individualidade, né? Não sou eu que imponho qual é a tua rotina. Que hora que você vai dormir, que hora que você Sim. vê televisão, que hora que você vai cantar, que hora que você vai tomar café, que hora. Uhum. Tudo eu que decido para você, você não gera autonomia assim. Sim. Por isso E, que repúblicas, locação social são mais humanizadores. uma coisa que o senhor falou que essa parada vem desde sempre e não mudando nada. Eu queria saber do senhor a mudança que a gente teve na política. Por exemplo, antes a gente tinha os governos do PT, né, um governo teoricamente de esquerda, e, e agora a gente tem um governo vamos dizer, extrema-direita, assim, vai. É, essa ação voltada para essa ação social com o pessoal em situação de rua, isso mudou alguma coisa? Continua o mesmo descaso? Melhorou? Piorou? O que o senhor Eu sentiu vou ao te longo do dizer tempo? algumas coisas, acho que você vai dar risada, mas é, claro que cada governo tem uma maneira de ser.
no governo do ex-presidente Lula, nós conseguimos construir de baixo para cima uma política nacional para a população em situação de rua. E o ex-presidente Lula assinou esse decreto dessa política nacional, mas que os municípios são livres de aderir ou não. Mas você sabe que tem um poder. Você conhece Eduardo Galeano? Já ouviu falar do Eduardo Galeano? Eduardo Galeano? O grande historiador, o grande pensador que Não escreveu Veias conheço, não Abertas conheço. da América Latina e tem uma obra literária imensa. Não, não conheço. Eu sou um Eduardo, belíssimo do ignorante. Pode me explicar sobre ele? mas você procure conhecer muitos dos que nos ouvem, deve conhecer o grande pensador Eduardo Galeano, que é uma das mentes mais brilhantes da América Latina, que escreveu um dos livros mais importantes da nossa história, que se chama Veias Abertas da América Latina. Ele usa uma imagem que eu acho que você vai gostar. Ele diz que o poder é como um violino. Ele pega com a esquerda e toca com a direita. Assim é o poder. O poder é como um violino. Ele fala a partir da realidade da Argentina, do Uruguai, mas que serve para toda a América Latina. O poder faz todo mundo ficar muito parecido. Porque o poder... Eita, travou. Dificilmente alguém que está no poder quer mudar alguma coisa. Quem está no poder quer que as coisas fiquem como não, para que ele continue no poder. Aliás, é isso que a gente vê no Brasil, né? Por isso que todo mundo fala que não quer reeleição, e aí quando se elege, a primeira coisa que faz é tentar se reeleger, né? Você já viu se os deputados querem acabar com os privilégios que eles têm? Nunca. Eles que votam o Você já privilégio viu se o deles. Poder Judiciário, que tem tanto privilégio, quer acabar com os privilégios que eles têm? Não, só Por que um aumentar. desembargador tem que receber 600 mil reais? Nossa, é um absurdo, né, velho? Por quê? Por que um desembargador tem que receber auxílio paletó, auxílio vestuário, auxílio de livro, auxílio educação, auxílio saúde, ter assistência odontológica diferenciada? Porque o deputado tem que receber tudo que recebe, os vereadores e tudo mais. Por que nessa pandemia eles não abriram mão de todos os privilégios? Então, são questões que estão aí colocadas que ninguém vai atuar para diminuir as suas vantagens, para diminuir os seus privilégios. E os mais pobres, os abandonados, os desempregados, os pensionistas, os aposentados, que não têm privilégios, como tem alguns aposentados que têm privilégios porque são descendentes de militares, de famílias militares, vivem uma amargura. Você quer ver o sofrimento do povo? Vai na Caixa Econômica Federal, vê a fila dos aposentados. É de dar dó, O né? pessoal conta aquela aposentadoria como se estivesse contando ouro em pó, que não dá para pagar a conta da farmácia. Então, a gente vai vendo o sofrimento. Eu vejo na igreja, na comunidade, as pessoas mais idosas, o sofrimento das pessoas idosas. A dificuldade, você vê agora, querem reformular a legislação dos planos de saúde, que são cada vez mais cruéis com os idosos. O idoso vai pagar cada vez mais, tem menos acesso. Eu vi até a UBS, que recém inaugurou aqui na Moca, a fila de espera na UBS está de 3 a 4 horas. Nossa, é um absurdo, né, velho? Da UPA, 3 a 4 horas de espera. Para que a gente tem que defender o SUS. O SUS é uma grande conquista. Nós não estamos pior porque ainda temos o SUS, mas mesmo assim, olha... É sucateado, né? Pronto atendimento, 4 horas é muita gente, e nós estamos ainda na pandemia, mas muita gente descuidou e não tomou a vacina da gripe. Então, está havendo aqui em São Paulo, como um surto de gripe, muita gente com gripe, mesmo que não seja a variante Ômicron, mas essa gripe que atinge, porque muitas pessoas foram à vacinação do Covid-19, E mas não tomaram nessas a vacina campanhas de também. vacinação, o pessoal em situação de rua, eles tomam? Tem algum programa para eles? Tomam. Tem o programa do consultório de rua. Nós conseguimos
ainda dos momentos mais difíceis da pandemia, todos com maiores de 60 anos foram vacinados, isso no ano passado, no começo do ano, todos foram vacinados, depois todos com a partir de 18 anos que estavam em centros de acolhida, depois todos que estão mesmo nas calçadas, todos foram vacinados. Se utilizou muito para a população de rua a Janssen, que é a dose única, e agora se relançou a questão da dose de reforço. Vai ser dada a dose de reforço, né? Já está sendo. Já está sendo. E qual que é a Já. aceitação Mas da galera da descuidou da rua? gripe. Existe um negacionismo na rua também ou não? Isso Também. é só... Também. Tem homofobia na rua, negacionismo na rua, terraplanismo na rua, tem tudo na rua, tem arminha na rua, tem de tudo. Por quê? Na rua reproduz o que a sociedade tem como um todo. A rua não é uma classe especial, a população em situação de rua. Eles fazem parte da mesma dominação ideológica que toda a nossa sociedade faz. Vocês, pela atuação, vocês procuram, dá para perceber, sair da lógica dominante. Ter um pensamento alternativo, mais crítico, que saia da lógica dominante. E você sabe quanto difícil isso é. Sim. E vocês deem muito, mas devem receber críticas também como eu, porque acham que vocês estão pensando de uma maneira que não é a maneira lógica desse sistema. Agora, na rua também, eu encontro alguns que são negacionistas na rua. Caramba, né? E não querem tomar vacina. E aí, como é que faz? E que são machistas também. Aí tem tudo bem, é isso aí, né? Tem tudo. Como tem a sociedade como um todo. Nós temos até no Congresso Nacional negacionistas, temos no Poder Judiciário, temos até na classe médica negacionistas. Isso é o mais impressionante para mim, o que me deixou, acho que, mais de boca aberta na pandemia, é ver que tem médico que, mano, rasga o diploma por causa de uma ideologia política e fala coisas que não tem o menor sentido, velho. É por isso que eu estava te falando dessa campanha do metrô, dizendo que o manuseio do dinheiro aumenta a proliferação do Covid-19. E eles não falam que está amontoado dentro do metrô, um respirando em cima do nariz do outro, isso é que aumenta a Covid-19. O povo ser transportado no metrô como sardinha em lata ou como gado, isso é que aumenta o Covid-19. Não é porque manuseia dinheiro para dar esmola. Porque se você pegar os milhões que andam no metrô por dia de pessoas, quantos que dão esmola? Sim. Não chega a ser nem 0,5%. E achar que é isso que ocasiona o Covid-19. Você já pegou o metrô na Praça da Sé às 6 horas da tarde? Opa! Linha vermelha estourando de gente. Você entra no vagão sem querer. Você é conduzido pela massa. Também. Você é empurrado, espinhado. Então, o povo tratado dessa forma, de uma forma humilhante. Alguém que trabalhou o dia inteiro, que quer voltar para casa e encontrar seus filhos, que quer sentar e comer alguma coisa quentinha, alguma coisa que reconforte, é transportado de uma maneira humilhante. É transportado espizinhado. Eu ando muito no metrô. Então, a gente vê que andar no metrô é um desafio imenso. Então, as condições de vida do nosso povo são terríveis. Agora, os moradores de rua dificilmente entram até na estação do metrô. Sim. Nem para usar banheiro, nada eles podem, né? Os banheiros do metrô se fecharam quase todos. Você sabe que tem os frades da Toca de Assis, que também acolhe os moradores de rua, onde eles fizeram uma coisa muito engraçada. Eles andam de hábito. E eles recolheram uma pessoa que estava na rua muito deteriorada, muito sujo, cheirando mal, e eles quiseram passar e os seguranças do metrô não deixaram. Eles estavam todos de hábito, de frades franciscanos, e não deixaram passar. Aí sabe o que eles fizeram? Um dos frades tirou a roupa de frade e vestiu na pessoa da rua. Aí eles passaram. Caramba, como é o ser humano imbecil, né? São Agora, coisas. padre, deixa eu te perguntar uma coisa.
eu sei que o senhor deve ter visto muita coisa muito chocante. Essa vida do morador em situação de rua é uma parada tensa. Eu não sei se o senhor conhece um grupo que chama Gás. Sim, muito. São muitos Então, amigos. eu falei com o Cris aqui, eu entrevistei ele aqui no podcast também, e uma vez eu fui com eles lá fazer todo o trabalho, e realmente é uma parada muito chocante. Quando você quebra essa parede, vamos dizer assim, do vidro do carro, e tá lá debaixo da ponte, sabendo a história da galera e tudo mais, é uma parada que mexe, tipo, muito assim com a gente. De E essa questão questionamento. da comida, ela é um instrumento. O objetivo não é distribuir comida. O É o. objetivo é ter contato com as Sim, pessoas. é A falar, eu ver comida isso. Isso que eu é ia um falar pro meio. senhor. O que eu mais senti da galera, que a comida era o segundo plano. A galera queria contar Isso, história, queria conversar, isso. queria. E, tipo, aí conhecer um monte de gente, um monte de história, histórias pesadíssimas, assim, tipo, putz. E aí eu queria saber do senhor se alguma vez o senhor já pensou em desistir, tipo, ficou muito chocado, e qual foi a vez que mais você se chocou, assim, uma situação mais extrema, assim, que o senhor viu? Tem muitas situações. Eu não penso em desistir, porque eu já estou velho, esse mês faço 73 anos, então eu não tenho como desistir. Outro dia, uma jornalista me perguntou quais são as tuas aspirações. Você tem aspirações políticas? Eu falei, não, não tenho. Por que aspirações você tem? Eu falei, eu só posso ter três: o asilo, o hospital ou o cemitério. Na idade que eu estou, não tem outro. É uma dessas três: ou é o asilo, ou é o hospital, ou é o cemitério. Não tem outra. Então, não tem como desistir. Eu já estou afundado até o pescoço. Mas choca muito, ficou muito marcado na minha memória, entre outras centenas de histórias, um rapaz que chegou lá na igreja com uma diarreia que não parava, vomitando muito e não conseguia parar de pé. E ia tentando socorrer, fazendo água para lavar, levando para o banheiro, e a diarreia não parava, e ele vomitando continuamente. E eu chamei logo que viesse o consultório de rua, e aí nós conseguimos deitá-lo no banco da igreja, é, se lavado um pouco mais, mas numa situação já desidratado. Eu Uhum. falei para ele, o que foi que aconteceu? Você comeu alguma coisa que te fez mal? Eu comi um pedaço de frango podre. Nossa, Eu falei, menino, você viu que está podre, por que você comeu? Eu estava com fome, pai. nossa, velho. Isso deve ser uma Então, das piores sensações do mundo, né? você que comeu uma coisa estragada, que você entrou no lixo. E a dor que ele estava passando, ele precisou ir para o hospital, tomar soro e tudo. E às vezes você fala de desistir, me choca muito na rua aqueles que quase que estão desistindo de viver, porque já não. Às vezes eu vejo tão caído, com o rosto na calçada, molhados, sujo de urina, de fezes. Alguns que encontramos muitas vezes com bichos nas feridas, com Nossa, vermes, com muquiana, com percevejo, as pessoas muito destruídas. nossa. E ainda assim, eles agradecem, ainda assim eles sorriem, ainda assim a gente busca que eles saiam da indiferença. Eu acredito que a gente não pode perder o ânimo, não pode perder a alegria de viver. Tudo isso não é para nos deprimir, mas é para nos comprometer. Mas o que eu ia fazer? Tem alguma história de alguém que conseguiu sair, assim, de fato, de ter esse apreço em, sei lá, em ter a ambição de ter uma casa, a família ali, ter o Tem canto muita próprio? gente que volta para a família. Nós temos, no consultório de rua, nós temos um rapazinho que eu conheci na rua, um menino de rua. Hoje ele é médico. Ele se Olha, formou Caramba. médico em Cuba. E ele foi na leva do Educafro, da cota de negros. E em Havana, ninguém acreditava que ele era morador de rua. Hoje ele é o médico da cidade dele, na Bahia.
Caramba, que E legal, Ele é cara. baiano Uma ainda? salva de palmas. Ele é baiano para ele é ainda? os baiano. baianos. Olha Ele o é baiano aí, baiano. ó. Muito bom. E ele veio na leva dos médicos cubanos. Quando ele viu que a prefeitura deu para ele uma casa e que ele ia receber um salário, no primeiro salário que ele recebeu, ele teve uma diarreia, porque ele nunca tinha visto tanto dinheiro junto que ele estava recebendo como salário. Mas temos várias mulheres trans que entraram no consultório de rua e hoje vão se formar assistentes sociais. Já temos uma que veio de Manaus, que veio Legal. para São Paulo, uma mulher trans, que foi pressionada pela sua questão de identidade de gênero, que hoje é uma assistente social, que teve que passar pela prostituição, passou por situações dramáticas de vida. Hoje é uma assistente social. Que da Então, hora. temos vários que são profissionais. Temos um rapaz do consultório de rua também, que é um assistente social, que eu conheci indo num papelão no Anhangabaú. Hoje, ele é um assistente social brilhante e que tem uma responsabilidade muito grande. Agora, isso são pontos fora da curva. Sim. A maioria tem muita dificuldade de encontrar uma possibilidade de Ô, padre, trabalho. se Nós temos, tiver. eu queria dizer para vocês, tem um Instagram que se chama Trampolink. Trampolim. Trampolink. É um Instagram que tem um grupo que administra e eu acompanho e apoio muito esse Instagram, o Trampolink, Trampolim. onde nós apresentamos pessoas em situação de rua para trabalhar, que têm condições de trabalho. Quem puder, entre nesse Instagram, muito interessante, você vai conhecer muitas histórias. Trampolink. Trampolim, que a gente tá colocando aí na tela, padre, vê se tá certo aí. Trampolim, é isso? É trampo, né, de trabalho, link. É o link trampo. Legal. Por isso chama Legal. trampolim. Massa. Legal demais. Ah, Eu queria. Já fala, que- fala, você fala. Eu queria saber o seguinte, padre. O senhor defende pessoas e defende causas que normalmente não são causas da Igreja Católica. Por exemplo, esse lance do acolhimento das prostitutas, o acolhimento das pessoas de rua, o acolhimento dos trans, o apoio ao acolhimento aos homossexuais. Qual que é a visão que a igreja tem do senhor? E eu sei que ainda tem gente imbecil que consegue ser contra o trabalho que o senhor faz. O que o senhor acha desses seres iluminados aí que acham que fazer o bem é ruim? Olha, hoje, na liturgia católica, a gente lê um trecho do Evangelho de São Mateus, que Jesus fala para as autoridades religiosas do tempo dele, que eram os sacerdotes, os anciãos, ele diz assim: que vos parece? O texto do Evangelho começa assim: um homem tinha 2 filhos, e ele falou para um: filho, vai trabalhar na minha vinha, lá na roça. E o filho diz: não quero. Depois ele se arrependeu e foi. E o outro filho, ele disse a mesma coisa: filho, vai lá trabalhar. E o filho falou: sim, pai. E não foi. E Jesus pergunta para as autoridades religiosas: qual dos 2 cumpriu a vontade do pai? O que falou que não ia. O que falou que não ia, se arrependeu e foi. Aí Jesus falou para eles: isso mesmo, vocês responderam bem. Ele disse: veio João Batista e as prostitutas e os desprezados creram nele. E vocês não. E eu digo para vocês, e Jesus diz para as autoridades: as prostitutas e os desprezados vão entrar no reino dos céus e vocês não. Cadê Aí, a claro salva que a de galera... palmas? Cadê a salva de A ga- palmas da nossa mesa mágica? Sim! Você imagine como que a galera ficou com raiva de Jesus. Sim. Porque ele disse isso. Você sabe que tem uma historinha que pouca gente sabe, eu vou te contar rapidamente. Um dia, a presidente das trabalhadoras do sexo do Maranhão pediu uma reunião com os bispos da CNBB, com a presidência. Uhum. E o presidente era um santo, Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida. E o secretário, vivo hoje, bastante idoso, Dom Celso Queiroz.
E estava também nessa reunião um bispo hoje muito idoso e uma pessoa fantástica, que é Dom Angélico Sandra do Bernardino. E aí, então, como ela era presidente das trabalhadoras do sexo e o bispo era o presidente dos bispos, os dois sentaram no mesmo nível. E aí a presidente das trabalhadoras do sexo falou para o bispo: quero um pedido para o senhor. Ele falou: pois não. Eu quero que o senhor fale para os seus padres fazer o favor de batizar nossos filhos. Porque os nossos filhos são filhos da puta mesmo. Agora, e ainda assim os seus padres não querem batizar os nossos filhos? Então, eu fale para os seus padres batizar os nossos filhos. Demais, Aí demais. ficou, né, numa saia justa. Aí, na hora que elas estavam saindo, o bispo falou: minhas filhas, por favor, tomem café conosco, tem agora um cafezinho. Aí elas falaram: nossa, nós vamos tomar café com os bispos? Aí ele falou: sim. E falou: eu queria uma coisa para vocês. Quando vocês estiverem entrando no céu, porque Jesus disse que vocês vão entrar e nós não, vocês dão uma forcinha para nós lá na fila e diz: nós tomamos café com eles. É isso, uma mão lava a outra aí. Então, eu acho que a gente tem que se despir de preconceito, de discriminação e olhar para as pessoas com dignidade. E todas as pessoas são dignas. Eu acho que ter homofobia, ter transfobia é crime. Hoje no Brasil, homofobia é crime. Sim. E tem que ficar bem claro isso. E e os homofóbicos de plantão, tomem cuidado, porque é crime. Sim. Tem que respeitar todas as pessoas, independente da sua identidade de gênero, da sua condição social, da sua questão étnica. A gente tem que respeitar os povos indígenas, os quilombolas, temos que respeitar todas as religiões. Respeito máximo às religiões de matriz africana. Nunca no Brasil houve tanta perseguição como há aos terreiros, aos grupos de Umbanda e de Candomblé. Se matam pai de santo, mata mãe de santo, Colocam põe fogo em terreiro, né? Fogo em terreiro. Isso é um absurdo. Tem gente que diz: no Brasil tem cristofobia. Não, não tem cristofobia. O que tem é ataque às religiões de matriz africana, o desrespeito às religiões dos povos indígenas e ancestrais. Nós vivemos numa sociedade que tem que ser pluralista e respeitar toda a diversidade sem impor nada a ninguém. Você perguntou o que pensam em relação a mim. Devem pensar 1000 coisas, mas o que eu busco é seguir os passos de Jesus de Nazaré. Jesus não mandaria ninguém invadir terreiros. Não mandaria ninguém matar mulheres trans. Sensacional, padre. Estamos tendo uma aula hoje aqui, não é nem um podcast. Eu estou considerando que hoje aqui está sendo uma aula para mim, para o Glebo e para todos os Fefocasters que estão assistindo a gente, padre. Muito legal. Queria agradecer demais você ter topado trocar essa ideia, esclarecer a gente aqui. E quero saber o que o senhor pensa do futuro do ano que vem. Aí a gente está chegando em 2022. Se o senhor está animado, se o senhor está cético, se as coisas se o senhor acha que as coisas vão melhorar, o que o senhor está achando desse ano? Eu acho que a miséria vai aumentar e nós vamos ter ainda muito mais gente na rua. A fome não parece que vai estancar tão cedo. A destruição que foi feita nos direitos adquiridos vai levar pelo menos de 10 a 20 anos para voltar a termos a cultura, a educação, a saúde em níveis humanizadores e humanizados. Mas o que importa é que vocês vão continuar lutando. Importa que o tempo que me resta vou continuar lutando. Importa que nós lutemos. Eu disse sempre nesta pandemia, eu não luto para vencer, eu luto para ser fiel até o fim, porque na maior parte das batalhas eu vou perder. Mas não é isso que importa. O que importa não é nem ganhar nem perder. O que importa é lutar para que um dia aquilo que nós esperamos vai chegar. Essa é a mensagem do Natal. Não se canse de salva de palmas, senhoras e senhores!
Pô, que demais, padre, que demais. Eu queria muito fazer o podcast com o senhor. Tinha certeza que ia ser incrível. Pena que hoje rolou uns problemas técnicos e a gente teve que atrasar um pouquinho. Mas eu já quero deixar o convite aqui para ano que vem, mais para frente, a gente fazer um outro podcast, se possível, aqui ao vivo, aqui com a gente, aqui, para dividir mais histórias e mais desse saber incrível que o senhor tem e da vivência mais incrível ainda que o senhor tem ajudando o próximo, que é a coisa mais foda, desculpa o palavrão, que um ser humano pode ser ou fazer é isso, é se preocupar com o outro. Obrigado de verdade por estar aí com a gente e por fazer esse trampo aí que o senhor faz. Demorou? Valeu. Obrigado, padre. Até a próxima. próxima. Um abraço. Coragem para todos. Um abraço, obrigadão. Tchau. Agora é o seguinte, minha gente, quero agradecer todo mundo aqui que ficou com a gente. Corta pra mim, japonês, corta pra mim. Boa, japonês. Sim, obrigado, gente, valeu. Espero que vocês tenham curtido assim como eu curti. Foi demais, foi incrível. Pô, não, Glebinho? Pô, animal. Não deu nem pra... Eu queria perguntar sobre o livro de Enoch e tudo mais. Aí, padre, vai ficar pra próxima. Então, ó, na próxima então, a gente fala mais sobre religião. Né? Demorou? Legal. Então é isso. Obrigado, Fefocasters. Tamo junto. Deixa aquele like maroto aí. Compartilha se você puder. Indica pra todo mundo. Porque é isso. Assim como o padre falou, não iremos desistir dessa caceta. Certo, senhoras e senhores? E também, por nós não desistirmos, e a gente também não desiste por quê? Porque a gente tem gente que nos apoia. Sim, hoje não teremos, ou teremos? Não dá pra ter? Não dá pra ter. Então tá. Então hoje nós não teremos o jingle, mas nós falaremos, sim, mostraremos a nossa super mesa mágica. Quem? Colab 1001. É um escritório de arquitetura sensacional. Você que precisa fazer um projeto bacana, uma parada legal, apartamento, prédio, casa, sítio, o que vocês quiserem, eles têm casa de árvore, eles têm o melhor projeto e o melhor preço pra vocês, certo? Então acessem lá @colab1001 e confiram com essa galera massa aí um projeto da hora, e aí se você falar que viu no FefoCast tem desconto, certo? E o nosso outro incrível apoiador, quem que é? Sim, Practical Clean é o nosso outro apoiador sensacional. Vocês estão vendo aqui na nossa mesa essa higienização que foi feita em um apartamento. E olha o resultado que sai de uma casa teoricamente limpa. Então é o seguinte, você que está na sua casa e acha que sua casa está limpa, não está. Você precisa chamar a Practical Clean e eles vão te mostrar o quão sujinho está a sua casa, certo? Certo. Então é isso. Practical Clean, mesma coisa. Entra lá no @ deles, @Practical Clean. Fala que viu aqui no FefoCast que tem desconto. E se cantar o jingle, o desconto é em dobro, certo? É isso. Então é isso. Obrigado, gente. Até a próxima. Quinta-feira tem Glebolândia. Quinta-feira, Glebolândia. Acessem lá. Glebo no YouTube, aqui no YouTube. GLEBBO. Glebo com 2B, certo? É nóis. Toda quinta-feira um som muito bom. E aqui no FefoCast toda terça-feira, certo? Japa, quer dar um recado? Então é isso, o Japa só fez assim, vamos que vamos, é nós que tá. Sobe a vinheta, japonês!